Muito boa tarde e uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na congregação que pastoreia Hernando Mendes, de Ciudad Juárez, México, e toda a congregação lá receba minhas saudações, e também todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os diferentes meios de comunicação. Hoje, sexta, 12 de abril desse ano de 2024, temos como tema a glória do Shekinah no lugar santíssimo, que foi pregado 15 de abril de 2016 em Santa Cruz, Bolívia. Ali o nosso irmão William usou a escritura de Êxodo, capítulo 40, versículo 33 em diante, onde nos diz: finalmente ergueu o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pôs a cortina na entrada do átrio. Assim acabou Moisés a obra. Então uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E aí ele desenha uma estrela de Davi. E Moisés não podia entrar no tabernáculo de reunião porque a nuvem estava sobre ele. E a glória do Senhor o enchia, o preenchia. E outro da Bíblia ele escreve, Apocalipse 15, do 5 ao 8 e 11, 19. E quando a nuvem se levantava do tabernáculo, Israel se movia em toda a sua jornada, mas se a nuvem não se levantava, não se movia até o dia que ela se erguia, porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A glória do Shekinah no lugar santíssimo. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, a dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja, pregado 12 de agosto de 2010 em São Luís Potosí, México, nos diz o nosso irmão William. E agora podemos ver porque no tempo do precursor da vinda do Senhor não se podia tratar com o povo hebreu, porque Deus tem no seu programa a forma na qual Ele vai tratar com o povo hebreu. Tem que ser de acordo à palavra, de acordo ao tempo e de acordo ao mensageiro que Deus tem para tratar com o povo hebreu. Para tratar com o povo hebreu é preciso um mensageiro e, consequentemente, tem que ser o mensageiro que esteja no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e que esteja, consequentemente, vivo. Porque não fará coisa alguma ao Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E tem que ser de acordo à promessa das duas oliveiras, ou seja, Apocalipse 11. A promessa da vinda de Elias em sua quinta manifestação. Não em sua quarta manifestação, página 408 do livro dos selos e página 449. Aí perguntam: quando o quarto Elias será o mesmo que? Vamos ler aqui, parágrafo 136 da página 438. A pergunta 17 diz: irmão Branham, este é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto? Nós estamos meio enrolados com este ensinamento. Não, não é o mesmo. No livro dos selos, o irmão William aí escreve, nesta pergunta número 17, escreve: o quinto Elias é igual, será um judeu. E o nosso irmão William fala: por isso o anjo não o deixou ir. Tão simples assim. São dois homens diferentes. Agora vejam que no livro dos selos, ele nos tinha dito que os 144 mil são selados antes de começar a grande tribulação. E lembrem que
essa promessa de selar os 144 mil judeus corresponde a Apocalipse 11, e o irmão Branham, rápido, pensou que ele era o que podia ir lá, porque Deus estava operando através dele, esses ministérios do quarto Elias, nessa era onde ele foi colocado, e ele pensava que era ele o que tinha que levar o evangelho aos hebreus. Agora veja algo, como o profeta aí pensa que o cumprimento de selar os 144 mil se cumpriria nele. Sendo profeta, qualquer pessoa pode dizer, mas Deus não tem que falar ao profeta que Deus envia nesse momento tudo e o adverte que não vá ou não faça certos trâmites para ir a algum lugar, para depois falar que não vá? Muitas vezes nós nos fazemos essas perguntas, mas lembre que Deus é soberano e Ele faz como Ele já tem seu programa. Ninguém pode falar o porquê, questionar Ele. Veja, uma coisa é tu dizer ao Senhor, Senhor, por que isso, por que aquilo outro, por que aquilo outro? Pergunta, mas por que não fala? Explica-nos, Senhor, explica-nos isso que tu estás falando, quero entender. Essa é uma boa forma para que a pessoa conheça os mistérios de Deus, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, e Deus vai dar. Mas veja, aconteceu ali que nós falamos desse momento, quando os discípulos diziam, por que falar eles por parábolas? Por que está fazendo isso? Por quê? Mas depois, mais adiante, eles fazem a pergunta exata, a qual chega, toca na fibra do Senhor, e lhe diz, Senhor, explica-nos a parábola do trigo e do joio. E ele, vejam, conforme a como a pessoa pergunta, então ele se move em cena e responde essa pergunta. Deus não está obrigado a responder perguntas que a pessoa faz porque dá vontade a pessoa fazer e ele está obrigado a fazê-lo. Não, ele responde as perguntas e se move em cena quando a pessoa vai com temor e reverência diante da sua presença e vai no caminho certo, pelo caminho certo, para que Deus fale diretamente à sua alma, diretamente ao seu coração e responder. Tudo o que a pessoa nesse tempo final precisa saber é ir diretamente ao coração, ao centro, que é o lugar santíssimo, o lugar que está representado na alma, no coração do ser humano. Estamos colocados nesse tempo final, nesse lugar, e aí podemos falar a Ele e perguntar a Ele, pedir sabedoria, entendimento, conhecimento para compreender tudo o que Deus está realizando nesse tempo final. Agora vejam, por que o irmão Branham, quando faz todos os preparativos, Deus está vendo todos esses profetas, porque não parou ainda esta manhã cedo? Poderia ter falado ali mesmo para ele, não vá. Não corresponde a ti, tu não podes ir. Usa esse tempo que tu vai embarcar no avião, voando para lá, não vá. Mas veja, ali Deus está mostrando que através do cumprimento de um ministério em carne humana, Ele iria realizar aquela obra. Ou seja, isso tudo tinha que acontecer para que o povo visse que aquilo que Ele estava mostrando lá seria em uma ocasião sido cumprido, ou seja, seria realizado, viria a cumprimento dessa forma e nessa forma, na forma na qual ele quis ir. Porque se tivesse sido de outro jeito, sequer o irmão Branham teria tomado tempo para comprar passagem e acelerar para lá. Ele sabia que essa era a maneira na qual Deus ia converter o povo hebreu a Cristo. Se tivesse sido de outro jeito, ele nem se mexia, porque ele sabia que Deus, sempre que vai operar no meio da raça humana, utiliza um ser humano. Se chega a utilizar um homem
que tem que vir de outra dimensão para realizar a obra, então ele não teria tido tempo para ir, ele teria ficado tranquilinho. Não, Deus vai cumprir isso com alguém que vem em outra dimensão, com um corpo glorificado, e vai cumprir isso. Ele sabia que Deus opera em cada era, em cada dispensação, da mesma forma. E para selar os 144 mil, vai fazer do mesmo jeito, com um véu de carne. E aí diz que será o quinto Elias, um judeu. E, consequentemente, terá essa linha, esse ministério de judeu, pela tribo correspondente a esse ministério. Agora, lembrem que a bênção da primogenitura passou dos hebreus para os gentios, e no meio da igreja do Senhor, esse ministério que vem por essa linha de Judá se une com a linha de Efraim, a qual tem a bênção da primogenitura, e essa linha de Judá passar aos gentios. Vejam, no meio da igreja, então, nasce esse filho que vem por essa linha, mas nasce no meio dessa outra linha que vem por José, que também é a linha de Josué. Vejam, na qual está representada em Efraim, onde está a bênção da primogenitura. E então, assim como ele veio em sua primeira vinda pela tribo de Judá, no meio do povo hebreu, ele então aparece no meio da igreja do Senhor, vem por meio da igreja, esse descendente dessa linhagem de rei, vem por Salomão, Davi, vejam, e chegar a Judá. Agora, vejam que Judá era o número 4, o qual também tem algo muito importante, onde nós já vimos em diferentes estudos e mensagens, onde essa quarta etapa é a etapa da restauração, a restauração da árvore noiva e tudo que contém essa quarta etapa. Agora, vamos continuar aqui. Disse o nosso irmão William, por isso o anjo não o deixou ir simples assim. São dois homens diferentes. O quarto Elias não é o quinto Elias, como o terceiro Elias não é o quarto Elias, e como o segundo Elias, que foi Eliseu, não é o terceiro Elias, e como o primeiro Elias não é o segundo Elias, Eliseu. São homens diferentes, em tempos diferentes, diferentes etapas ou eras do programa divino. Sempre vai ser um homem, mas com o espírito e virtude de Elias, operado pelo Espírito Santo. O povo hebreu está esperando a vinda de Elias, mas sabe que não é o mesmo Elias literalmente, mas homem no qual vai operar o ministério de Elias. Continua citando aí a resposta dessa pergunta número 17. E agora o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, muito menos foi Elias, e o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado ao final da era de Laodiceia, não vai ser Elias literal, vai ser melhor, um gentil ao seu povo. Então o espírito de Elias vindo nessa ocasião a estas pessoas vai ser um judeu, porque sempre alguém é enviado ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação. E o irmão William diz ali, essa é a revelação do reverendo William Branham. Assim que o povo, a igreja do Senhor, não vai estar esperando o quinto Elias vindo, sendo novamente o sétimo mensageiro da igreja gentia na sétima era. Ou seja, o povo não pode estar esperando que venha esse ministério no sétimo mensageiro, porque já se foi. Muito menos, se é assim com ele, que se foi, muito menos vai ser da forma na qual muitos estão esperando que venha nele, Dr. William Soto Santiago. Vejam, agora, esses ministérios de Moisés e Elias estarão na igreja, porque como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios levarão aos judeus.
o trouxeram aos gentios através de Pedro e Paulo, que são tipo e figura de Moisés e Elias, e através dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão operados na igreja do Senhor, pelo Espírito Santo, o Evangelho retornará aos judeus. Como? Através do seu instrumento, o seu véu de carne. Vai ser o Evangelho do Reino retornando aos judeus, assim como o Evangelho da Graça veio aos gentios, e então é que compreenderão o mistério da vinda do Senhor. Lá, 2000 anos atrás, o mistério do Evangelho da Graça, isso tudo vão entender sobre o Evangelho do Reino. Agora vejam, na mensagem, Revelação, capítulo 4, parte 3, ali nos fala desse caminho. Vamos ver aqui. O caminho que levava até o Éden, o qual foi posto. Foram colocados ali querubins. Na página 58, veja, vamos começar no 58 por aqui, diz: que isso é do parágrafo 287, diz: agora, minhas amadas e preciosas e queridas irmãs, deixa eu colocar como isso, não pense que eu estou tirando um reflexo sobre a era da graça preciosa de feminilidade. Eu estou tentando mostrar aqui o que uma mulher... Por favor, vocês ouvem as fitas, vocês mulheres que estão ouvindo essas fitas, eu não estou tentando escarnecê-las, eu sou apenas um servo do Senhor para trazê-los a mais baixa e a mais imoral e mais imunda coisa sobre a terra é uma mulher quando ela é má. Quando uma mulher é má, é a coisa mais imoral e mais imunda sobre a face da terra. Agora ele corrige, ele não está falando das damas, das irmãs, ele está falando das mulheres más. E a mais preciosa joia que há para o homem, além da sua salvação, é uma boa mulher. E eu estou falando desta baixa, imoral, degradada. E eu vou mostrar aqui mesmo, enquanto estamos nisso também, como possa mostrar-lhes, porque o que a Bíblia ensina é que as mulheres não são pregadoras, pastoras, professoras e qualquer coisa na igreja, mestras e qualquer coisa na igreja. Agora escutem isso. E o Senhor disse: eis que o homem chegou a ser um de nós. Agora ele nunca falou que a mulher chegou a ser um. O homem chegou a ser um. E conhece o bem e o mal. A mulher não. Ela foi enganada, vê? Agora, Paulo disse: não permita a mulher ensinar ou usurpar alguma autoridade, senão, porque Adão foi formado primeiro e então Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Assim, ela não chegou a ser uma de Deus. Ela não conheceu nenhuma diferença, ela foi enganada. Você capta? Se é assim, diga amém. O Senhor, reticências, disse: eis que o homem chegou a ser um de nós, sabendo o bem e o mal. E agora, pois, para que não estenda a sua mão, e também tome da árvore da vida e coma e viva para sempre. Do lado de árvore da vida ele desenha uma estrela de Davi. Portanto, o Senhor tirou do jardim do Éden para que lavrasse a terra de que foi formado. Expulsou, pois, o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, uma espada acesa que se virava por todos os lados. Vê as 4 bestas?
Só tem 4 modos que você pode ver: ao leste, ao norte, ao oeste e ao sul. Esses querubins tinham uma espada acesa, inflamada na porta do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se alguma vez o homem agarrasse da árvore da vida, então ele poderia viver para sempre. E desenha outra estrela de Davi. E esses querubins mencionados primeiro foram colocados na porta oriental do jardim, indo a 4 direções. Eu deveria ter feito isso um pouco diferente disso. Eu não posso fazer justamente as ordens de Deus e coisas como isso, mas eu apenas, para que saibam o que eu quero dizer. Ali está o Jardim do Éden. E essa é a porta, aqui mesmo. Se abre aqui em cima, oscila fora, e nessa porta ali haviam querubins. E lembre, não fala um querubim, fala querubins. Querubins foram colocados ali para guardar o quê? A árvore da vida. Isso é o que eles iam guardar. O caminho da árvore da vida. O caminho que é o caminho? Jesus. O caminho, o que é o caminho? O que é o caminho? Jesus. De onde se refletia? Aqui é o lugar santo. Aqui estão os querubins. Agora vigie, aponte isso tudo. Aqui é o mais santo. Esse é o mais santo dos santos, lugar santíssimo. Este é o lugar santíssimo. Este é o lugar santo. E aqui está o mar. E aqui está a luz. Candeeiros, os 7 que refletem a luz daqui. Em aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui. Vê? O que eles refletem? Agora, ele está mostrando tudo o que é essa parte do lugar santo nestas 7 etapas. Vê o que eles refletem? Eles estão guardando e refletindo com o fogo de Deus o caminho, a árvore da vida. E desenha uma pedra angular e as eras. Vê? Não podem vir daqui, seminário presbiteriano, seminário pentecostal, tem que vir daqui, refletindo a luz. Correto. Vocês notem. Estes querubins que João viu aqui deveriam haver estado interessados em guardar a árvore da vida, assim eles deveriam estar interessados em seres humanos. Leiam Gênesis, retornando a Gênesis novamente. Eles guardavam a árvore da vida, guardavam o caminho de vida, o caminho de vida. Como é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou esse pão que veio de Deus, do céu. Se qualquer um come desse pão, viverá para sempre. Agora tem um caminho de retorno a esta árvore de vida. O captam. Agora, se Cristo é o caminho, Cristo é o caminho, veja, em sua primeira vinda, e Ele é o caminho em sua segunda vinda. Agora, nisso eu quero mostrar agora e fazer isso seguro. Isso é um altar. Agora, isso devia haver sido um altar no Jardim do Éden? Ele está falando aí do púlpito. Vejam a comparação que faz. E lhes direi por quê. Vocês lembram que ambos, Caim e Abel, subiram aqui para adorar? Isso mostrou que o altar de Deus foi mudado e colocado aqui no Jardim do Éden. E o único caminho de volta ao Éden é através do altar. Aqui está novamente, vem? Volta ao Éden através do altar. E eles tinham que guardar esse caminho ali, guardá-lo, que não poderia voltar ali até que esse altar foi coberto com sangue. E ele escreve o altar de Deus no Jardim do Éden. Ó Deus, as pessoas não podem ver isso, ver nada senão o sangue. Agora, para receber este corpo teofânico e poder entrar, veja, e comer da árvore da vida para obter esse corpo teofânico da 6ª dimensão, é preciso que tivesse sangue ali e entrar pela porta em sua primeira vinda. E assim se obtinha o corpo teofânico da 6ª dimensão. Tem que haver uma explicação, tem que haver uma expiação, tem que haver uma expiação, um propiciatório ali. Esse altar de juízo deve chegar a ser um propiciatório. Vem aí? Tem sempre que haver um propiciatório.
E quando esse altar, se o sangue está levantado, ali se parará nesse dia de juízo o fogo da ira de Deus para guardar esta árvore outra vez. Apenas uma coisa entrará nesta porta ao Éden novamente, vai ser através do sangue de Jesus Cristo. Vem? Agora notem, se agora Caim, ou aqui está Caim, e aqui está Abel. Abel, correto. Agora, ambos os rapazes subiram a essa porta para adorar. Isso é correto? Assim deveria ter sido o altar de Deus. Isso é correto? E diante desse altar, eles edificaram outro altar em sua instituição. Aqui está o verdadeiro altar de Deus, desenha uma estrela de Davi, que está no coração do homem. Então tem outro altar aqui embaixo, o qual estava representado no lugar santíssimo no lugar santo, e desenha uma pirâmide e as eras, e à direita escreve altar. Agora um pouquinho mais adiante, já na página 61 nos diz, outra coisa, note, aqui está outra evidência. Caim, vigia a Bíblia agora. Eu teria que tornar-lhes voltar a isso, eu obteria em Gênesis, correto? Observe, Caim saiu da presença do Senhor da porta no jardim. Assim, a presença do Senhor devia ter estado no altar, e o altar estava na porta. Glória, correto. Essa é a morada de Deus em seu altar. E escreve a porta. Onde estava a presença do Senhor? Na porta. A porta, a morada de Deus, ou seja, em seu altar. Agora vejam, nos diz, na mensagem Gabriel aparecendo na encruzilhada do tempo, nos diz aí, pregado 7 de maio de 2000, em Villahermosa, México, diz, agora podemos ver que Deus está criando uma nova raça, e a primeira coisa que faz é que nos dá o corpo teofânico da sexta dimensão, que é o espírito teofânico da sexta dimensão, e assim nos dá este corpo angelical. Veja, já entramos aí por essa porta para obter este corpo teofânico, o qual essa porta da dispensação da graça se fechou. Mas agora se requer este outro propiciatório. Outro propiciatório vem. E ele escreve aí nessa mensagem de Revelação, capítulo 2, creio que é 4, parte 2, onde nos diz, vem outro propiciatório. E diz, Moisés e Elias. Agora vejam, que para entrar e receber e comer dessa árvore da vida, para receber esse corpo eterno e glorificado, é preciso entrar pela porta, onde está esse altar, onde está Deus manifestado nessa porta. É o lugar de habitação, de morada de Deus, seu altar, que venha a ser a porta. Agora veja o que continua dizendo. Nesse corpo teofânico, todos os que estão no paraíso estão como os anjos. Por isso, quando o reverendo William Branham esteve no paraíso antes da sua partida, viu seus convertidos lá em corpos teofânicos, os que já tinham partido, e eles ficaram muito contentes em ver o seu mensageiro no paraíso. E o anjo que sempre o acompanhava aqui na terra estava ali também. Porque esse anjo, sendo que tem um corpo teofânico da sexta dimensão, pois foi o que o levou à sexta dimensão. E encontramos que o nosso irmão Branham está com o seu corpo teofânico na sexta dimensão, e da sexta dimensão, e está vendo a todos os que estão ali. E todos são jovens, não tem crianças ali, nem anciãos também. Todos são pessoas que representam de 18 a 21 anos de idade, e todos têm seus cabelos de diferentes cores, de acordo com a cor que lhes corresponde. E as damas estão com túnicas, e também os homens, túnicas ali, vestiduras brancas ali, e as irmãs têm seu cabelo longo,
e não têm pintura nem nada em seu rosto, estão em seus corpos teofânicos, pois é assim no paraíso. No livro das Eras, na página 17, nos diz, página 17 do livro das Eras, editado, diz: o vem, o Cordeiro, o Pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório pelos nossos pecados, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu ofício presente, isso é o que está fazendo agora, clamando o seu sangue por nossos pecados. Mas algum dia, aquele Cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele vai vir em poder e glória e tomará a sua autoridade para reinar como rei. Ele é o rei vindouro dessa terra. Ali escreve o propiciatório. E também escreve o Cordeiro, leão. Agora, isso não quer dizer que ele não é um rei hoje, porque ele é o nosso rei, rei dos santos, hoje, em seu reino espiritual. Não é desse sistema mundano, assim como nós, muito menos somos desse mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferente que os do mundo. A nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do mundo de nosso nascimento, onde Jesus é o rei. Por isso é que as nossas mulheres não se vestem com roupas de homem, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Vejam, diz e lhes fala ali as damas, as nossas mulheres, ou seja, tudo e toda crente em Cristo, a qual está vivendo nesse planeta Terra, está refletindo o lugar e do lugar onde está a sua representação. Se está representada na sexta dimensão, Deus vai ajudar e vai encaminhar o caminho dessa irmã, desta jovem, desta anciã, para que chegue o momento onde já vai deixar de usar essas coisas. Vejam que na dispensação da graça tiveram muitas coisas que foram permitidas e usaram muitas desculpas. É que me falaram que podia usar, é que me falaram isso, é que me falaram aquilo outro, é que aqui diz isso, é que aqui diz outra coisa. Mas a palavra de Deus vem, é igual em todo o tempo. Melhor, vai engrandecendo-se. E na dispensação do reino, no lugar santíssimo, que é a etapa onde estamos, vejam, todas estas coisas Deus já está ajudando, tanto os homens como as mulheres, para seguir aperfeiçoando-nos e chegar, vejam a palavra que ele falou, santidade ou a santificação mata o desejo de pecar. Agora, uma pessoa que zomba disso, uma pessoa que leva isso como uma piada e fala bem, sabe, disso tudo, de forma, já sabemos que o espírito dessa pessoa é da quinta dimensão. E os que estão lutando para refletir o lugar de onde vem, veja, Deus continua ajudando-os e ajudando-as, e vai chegar o momento na qual vão deixar de usar essas coisas todas, porque diz que as nossas mulheres, ou seja, essas damas que estão representadas ali na sexta dimensão, a qual e das quais ele viu, não usavam esses cosméticos e essas coisas. Portanto, esse espírito teofânico que aqui na Terra tem esse corpo físico de carne, do qual está ali representando, automaticamente em algum momento chega e vai chegar na qual essa pessoa vai estar refletindo perfeitamente esta dimensão. E vai chegar o momento na qual já nem vai ter que usar nenhuma dessas coisas, embora chamem ela
de esqueleto, de múmia ou de coisas assim tão feias e desrespeitosas, mas não se preocupe, isso tudo é aquela pessoa que falou, ou seja, volta ao contrário, porque são espíritos da quinta dimensão que tentam influenciar aos da sexta dimensão, e isso nós já entendemos muito bem, e já podemos diferenciar as que usam ainda todas estas coisas para, digamos, por costume, ou como diz ali, o que vai pela cabeça, aí se pode dizer isso, mas eu, como eu quero, eu vou usar assim, se pertence à quinta dimensão, e é por isso que continuo usando. Mas uma dama que sabe que isso está errado e que vê na palavra que estamos nos aproximando mais e mais da perfeição, pois vai procurar toda forma para começar a deixar de usar. Os que já deixaram de usar todas estas coisas, e as que não por certas coisas, pois também vão a esse caminho, a essa direção, porque estão conscientes que tem essa representação lá na sexta dimensão. E vão até isso, a perfeição. Agora vejam o que diz aqui na mensagem Divórcio e Casamento, nos diz, nessa mensagem das eras, ele escreveu, vamos terminar aqui, porque nós deixamos aqui na metade do parágrafo, diz, porque isso é por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homem, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e toda coisa que o mundo ama tanto. É por isso que os nossos homens não bebem, nem fumam e nem andam no pecado. Tem uma mensagem, tem uma anotação que ele escreveu, Israel no deserto, deve ter sido em alguma das mensagens de um tomo que ele escreveu, que nenhum homem deve beber, nem fumar, ou algo assim que está nessa anotação. Ele está por ali falando, quando o anjo diz a ele, ao irmão Branham, não contamines o teu corpo com bebida e nem fumes, e nem nada disso, porque uma grande obra Deus vai ter contigo. Assim ele falou, o anjo, a Zacarias, falando de João. Não beberá vinho, nem cidra, e será cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre da sua mãe. Agora vejam como tudo isso está nos mostrando que vai chegar o momento na qual uma grande obra, a Igreja do Senhor nesse tempo final, vai realizar no meio da humanidade. Diz que ele vai fazer em um ano, isso vamos ver se nós achamos no livro de citações, o que os teólogos demoraram em fazer em 2000 anos. Diz, vamos ver aqui se nós achamos. Deus fará em um ano Página 6, parágrafo 49 diz, irmãos, dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo e Deus fará em um ano o que todos os teologistas fracassaram em fazer em 2000 anos. Vocês esperem até que a unção da igreja verdadeira atinja em casa. Vejam como vai Deus usar uma igreja que estava da maneira que estava. Deus nos elevou a essa câmara do rei para nos preparar, pôr-nos novas vestiduras, como o retorno do filho pródigo. Diz, vamos vesti-lo com as melhores roupas, vejam, e a todos os filhos de Deus que passaram por tantas lutas nessa terra e tiveram tantas dificuldades e tantas coisas,
Vejam, Deus nesse tempo final os tem levado até o seu lugar, até a sua câmara secreta, a câmara do rei, como a pessoa esteja. Deus olha o coração. E não importa como a pessoa chegou aqui, a era de pedra angular e dispensação do reino, não se preocupe. Tem uma vestidura nova para você. Deus vai limpar os seus pés, cheio de poeira, seu corpo, seu ser. Desde o corpo físico, desde o espírito e a alma, todo o seu ser. Ele vai limpar por completo e vai lhe colocar uma vestidura nova. Agora vejam que para chegar aí, a pessoa tem que ter essa escolha divina, essa predestinação divina, desde antes da fundação do mundo, porque não é do que quer e nem do que corre, senão do que Deus tenha misericórdia. Portanto, não importa a condição que você esteja, se você ouviu o chamado de subir a era de pedra angular, tenha por seguro, você vai receber essa vestidura nova. Tenha por seguro, você é um escolhido de Deus ou uma escolhida de Deus. Eles têm fé, o remanescente pequeno. Depois que as portas dos gentios é fechada, ali ele está falando da dispensação da graça. Vejam que isso vai acontecer. Oh, Deus ungirá uma igreja, então, o que é sujo, suje-se mais. Vejam, o que é sujo, suje-se mais, porque essas pessoas que estão agora, depois que terminou a dispensação da graça, e tomaram por imundo o sangue do Senhor, veja, não lhes importa se limpar, senão que vão se sujando cada vez mais e mais. Mas fala que o justo justifique-se mais. Veja, sempre vai à perfeição. E o que é santo, santifique-se mais, porque vai mais a santificação. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar. Não apenas isso, então, mas Ele o está fazendo hoje, agora, para continuar nesta vida terrenal, consciente de que ainda estamos nesses corpos terrenos. Aí é onde entra em cena esse novo propiciatório. Porque tem que haver um propiciatório, um altar. Sempre tem que estar isso presente. Agora, Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar. Não apenas isso, então, mas Ele está fazendo hoje. Agora, vejam aqui, na mensagem, a semente da serpente. Vamos ler primeiro este pedacinho que eu tenho aqui de divórcio e casamento. Na página vamos ver aqui. Página 29. Diz: agora, que diferença nesse dia e este dia de concepção? O lugar dele ser um governante. Ela se converteu em seu Deus seguro. Ela governa agora. Vocês podem ver, vocês podem melhor entender ao que tem estado fazendo por meio da sua beleza, controle do sexo, a figura que foi dada a ela por Satã, o coproduto que Satã fez. E ele diz, ele escreve ali, a mulher é o desenho de Satã, é o coproduto que...
E aí não escreve mais nada. Ela é enviada para enganar aos filhos de Deus. E ela pode mandar mais deles ao inferno que qualquer outro instrumento que Satã tenha. Isso é exatamente a verdade. Eu estou falando agora da mulher imoral. Não de vocês, irmãs. A vocês nós daremos o seu lugar correto dentro de uns poucos minutos na palavra de Deus. Estava no plano de Deus desde o início. Agora, para fazer isso hoje, qual é o Deus dos Estados Unidos? Vocês lembram os do tabernáculo de que anos atrás? Eu preguei sobre isso. O Deus deste dia moderno, uma mulher só sentada ali com maquiagem e o traje sobre os seus joelhos e coisas semelhantes. E escreve o traje sobre os joelhos. Ele chama de mulheres, mulherzinhas. As mulherzinhas são as que usam esse tipo de vestimenta e coisas. E eu disse, eis aqui o seu Deus. E isso é certo. E ela está meia nua em cada anúncio. Ela está na rua do mesmo jeito. É um instrumento de Satã. Vemos que foi assim agora desde o início e a respeito do qual ele está falando. Um pouquinho mais nesse próximo parágrafo diz agora, os pagãos acostumavam fazer um Deus, vocês sabiam disso? Uma deusa. Certeza que o fizeram. Eles a fizeram uma deusa porque tinha atos sexuais na adoração deles. Eles reclamavam que ela era uma criadora. Em seu ventre carregou a semente e criou. Isso é uma mentira. Tem apenas um Criador e esse é Deus. Mas vocês lembram Paulo lá, Diana de Éfeso, a imagem de uma rocha, diziam que os deuses do céu haviam lançado. Vocês não veem como é a adoração pagã? E nós, não sabendo, retornamos direto à adoração pagã novamente, à adoração a mulheres. A criatura mais baixa da terra, a adoração à mulher. Ela vai induzir o homem em qualquer forma que deseje. E lembrei a Escritura, uma citação que ele escreveu, ou a anotação, que o homem que se afasta de Deus termina ouvindo a voz de uma mulher. E muitas vezes eram tão machos antes que falavam que quem calçava, quem vestia as calças na casa deles eram eles. E quem olhava para eles e agora estão, como dizemos, com o rabo entre as pernas, ouvindo a voz da mulher, de uma mulher. Muitas vezes isso acontece, em tempos passados aconteceu com Acabe e Jezabel. Ela deitou em uma cama, ele deitou em uma cama, não comia nem nada, porque Nabote não vendeu a terra. E vejam, ela ali começou a falar, e ele começou a ouvir a mulher. Aí está a anotação. Eu creio que foi nessa ocasião. Não foi o de Gênesis. Ele se refere ali a Adão e Eva. E é o que ele que escreve: a pessoa que deixa Deus sempre vai ser achado ouvindo a voz de uma mulher. E isso nós vemos também nesse tempo. Ele induzirá o homem em qualquer forma que ela induzirá o homem em qualquer forma que deseje. E não sabendo toda esta beleza no exterior, é um inferno no interior. Salomão falou que ela são as portas do inferno. E ele escreve ali, a mulher igual à igreja não é uma criadora, só tem um Criador e ele é Deus. E escreve também as portas do inferno. Tem outro lugar também aqui, nesse da semente da serpente,
nos fala ali também, na página 20, vejam, diz: quando esse homem foi criado, Deus separou o seu espírito e ele tirou do seu lado um pedaço do homem e dele fez a uma mulher. Então ele tomou o espírito feminino, delicado, do homem e fez uma mulher dele. E ele fez o homem masculino. Quando você vê um homem pequeno, você sabe, se maquiando, ou como você chame, suas unhas, 4 em um lado e 5 na outra, lustrando o seu cabelo para baixo, deixando a sua boca aberta, na frente, coisas como essa. Um desses rapazinhos bonitos, apenas lembre, afeminado, tem alguma coisa errada com essa ave, é melhor que você se cuide com ele. E ele escreve: as maquiagens nos varões. O que também, se a mulher tem que refletir a sexta dimensão, os homens também. Ou seja, nós estamos aqui falando dos cavalheiros. E você, e quando você veja uma mulher com um cigarro no lado da sua boca, com um par de brincos colocados e dizendo: eu te falo, companheiro, o que é, irmão, você observe essa mulher, tem alguma coisa errada com ela. Uma mulher tem que ser uma mulher e ela tem que se vestir como uma mulher. Quando Deus fez o homem, Ele fez uma coisa. E Ele fez a uma mulher outra coisa. E quando Deus vestiu o homem, Ele vestiu de um jeito e a mulher de outra maneira. A Bíblia fala que essa é abominação para a mulher colocar uma vestimenta que pertence a um homem. Aí fala-se calças, isso tudo, isso não está correto. E a mulher que o faz, consciente de que isso, o irmão Branham falou, e que isso é abominação, que isso está mal, vejam, a tal tem um espírito da quinta dimensão. E vocês, mulheres, colocando essas calças e coisas e usando aqui fora, como vocês chamam? Knickerbox, calças. Não são calças curtas, são esses que têm pernas longas neles, boca de sino e lycra, e são calças de tela embaixo são como lycra também, longos. E eles dizem: isso é para as damas. E eu disse: não, vocês estão errados. As damas não usam esse tipo de coisa. Talvez sim as mulheres, mas as damas não. Isso é verdade. A Bíblia fala que é uma abominação para uma mulher colocar semelhante hábito, ter semelhante hábito. E para um homem ter um hábito que pertence a uma mulher, os homens estão chegando a ser mais afeminados a cada dia e as mulheres estão chegando a ser mais masculinas. O que está acontecendo? Vamos descobrir em uns poucos minutos. Pela Bíblia, as mulheres já não são mais mulheres. Eu não estou me referindo a vocês, mulheres cristãs. Eu estou falando da realidade. Elas querem agir como homem. Elas querem cortar seu cabelo como do homem, colocar suas mãos sobre um bar e cantar: Deus abençoe a América, com um cigarro no canto da sua boca. E a parte onde o irmão Branham também nos falou, que isso nós já temos lido várias vezes, mas para que a tenham aí também, que é a mensagem Já Saiu o Sol, na página 34 e 35, podem procurar também nos estudos que está, onde nos narra aí da sua mamãe, que tinha tido um sonho. E aí ele relata desse caminho. Agora vejam, é o caminho que esses querubins estavam guardando para que uma pessoa como essa não chegasse e tomasse dessa árvore. Não podia entrar, e uma pessoa não pode entrar a viver com o corpo eterno e glorificado, entrar e comer com
com calça, com maquiagem, com sapato alto, que não se vista, que não vai. Porque para receber o corpo eterno e glorificado, estão esses ministérios aí na frente, que não vai deixar nenhum passar, para que receba essa promessa. Desse jeito, não vão reinar com o Messias Príncipe no milênio. Vai vir depois do milênio, vão ressuscitar, ou seja, nessa parte de trazer novamente esse espírito dessa pessoa nesse corpo que habitou, ou seja, que vai ter uma ressurreição geral, e aí a pessoa vai ser julgada. Mas para reinar, para estar na ceia das bodas do Cordeiro e reinar pelo milênio, dessa maneira, não se vista que não vai. Igual os varões, para chegar a obter um corpo eterno e glorificado, obter essa promessa, a qual é para esse tempo final, da maneira na qual ele estava falando ali, que nós já lemos, e outras formas mais, tanto mulheres como homens, que estão inclinadas a essa quinta dimensão, não vão poder receber essas promessas. É preciso refletir a dimensão de onde viemos. Agora vejam aqui. E vamos ler essa partezinha aqui, porque já que nós entramos aí no porquê, ela não pôde passar de certo lugar. Diz, página 34, para não ler muito, diz: eu estava pregando aqui mesmo, nessa igreja, e ela sonhou um sonho, que eu me encontrava aqui, parado, de um lado, uns 3 degraus, eu estava parado pregando a todo o que devia subir esses 3 degraus antes que desce com a estrada, com a rua. E escreve os 3 degraus. E a estrada tem uma linhazinha branca, como ali, meio fio, que se topava direto nas portas do céu até as portas aperoladas de pérolas. E essa pérola havia sido esticada até a parte superior desses degraus. Se isso não é exatamente a minha mensagem hoje, justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Agora estava dizendo que uma pessoa tem que vir por esses 3 degraus para poder caminhar essa estrada. E diz que se aproximava uma dama. Agora escute isso. Agora vocês sabem que tipo de calçado as pessoas usavam há 35 anos. Bom, se aproximou uma dama, tinha colocado um grande par, como os que usam hoje em dia, de sapato alto, de pontas apontadas, e ele se aproximou e eu disse: espera um minuto, irmã. Nesse relato deste sonho que teve a sua mãe, aqui coloca os saltos altos, mas certamente andavam com as suas calças e as suas boas maquiagens, todas essas coisas, do qual já falamos nesses extratos, onde nos mostra que isso não usavam ali na 6ª dimensão, mas aqui Deus mostrou os saltos altos. Diz por quê? Porque ia falar da estrada. Então Deus, veja, mostra neste sonho a forma para que as pessoas possam entender. Porque caminhando, vejam, tu não podes explicar isso andando nessa estrada com maquiagem, para o que ele quer ilustrar aqui. Como são degraus, então ele tem que usar a parte que corresponde ao caminhar, pois salto alto, mas desta forma não pode passar ali. Mas vamos falar que essa ia com todos os requisitos para não chegar ali, ia com calças, salto alto, cabelo cortado, cigarro na boca, vamos dizer, e todas essas porcarias da 5ª dimensão. E ela se aproximou e eu falei: espere um minuto, irmã. Com isso, não podes caminhar essa estrada. O que chamou a atenção? O porteiro. Quem chamou a atenção dela? O porteiro. Deus. Através do porteiro, porque o altar é onde Deus mora e tem que usar um véu de carne. E eu disse: você não pode fazer isso. Veja, tem aí uma advertência. Ele advertiu.
E ela falou, ela disse, observou o resto das mulheres e falou, não acreditem nele, ele é um louco. Veja como o Satã lhe permite este sonho. A mãe do irmão Branham, e veja como isso tudo se repetiu, ou se cumpriu no tempo do irmão Branham mesmo, mas depois agora em uma escala maior, jamais publicamente. Vejam, a mesma coisa falam hoje do verbo, da palavra. Vê? Não creiam nele. Já vou mostrar a vocês que eu posso ser justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e ainda caminhar isso. E ela, ou seja, veja que eu posso estar usando isso e posso continuar ouvindo a mensagem, posso continuar cantando, posso continuar orando, posso continuar recebendo a mensagem, porque eu tenho a mensagem. Podem colocar o vídeo tal de tal data e tal data, veja que eu posso fazer a mesma coisa também. Veja, vira essa parte, posso cantar também, ninguém está me proibindo cantar, posso também orar. Veja, eu posso fazer a mesma coisa que eles e posso usar isso que eu estou usando. E eu estou fazendo a mesma coisa que eles. Oram e eu oro. Eles cantam, eu canto. Eles colocam uma mensagem ali, eu ponho uma mensagem também aqui. Veja que eu posso fazer a mesma coisa. Veja que eu também posso caminhar por esse caminho que ele disse que eles estão caminhando e eu também posso fazer a mesma coisa. E ela, eu apenas deixei ela ir. Veja, essas pessoas deixa que façam, sigam. Não podia fazer nada mais com relação a isso. Não podia parar ela, porque tudo, o ser humano tem livre arbítrio, do qual falamos há pouco tempo, desse tema. E ela pulou na estrada, olhou para trás onde estavam as irmãs e falou, vem, eu falei para vocês. E ela começou a correr. E ela, vocês sabem o que a Bíblia diz. No capítulo 6 de Isaías, Isaías 3,16, diz que elas são, elas têm que ser, estão em torno, veja, vão dançando, tem que dançar, são pescoço erguido, nariz empinado, veja, e vão andando, dançando com seus tacos, com seus saltos altos, os dias de Sião, nos dias finais. E ela se pôs em caminho nessa estrada tão forte como podia correr, e depois de um tempo, o caminho se estreitou mais e mais. E ela começou a dar voltas e dançando desse modo, e aí ela se foi. E a mamãe disse, os gritos mais horríveis que alguma vez ouvi em minha vida era aquela mulher caindo dentro daquelas chamas e fumaça descendo desse modo. Disse que eu voltei, dei a volta e disse, veio, na verdade ela obedeceu tudo exceto uma palavra, veio, tudo exceto uma palavra. Com certeza essas mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas e cheias com o Espírito Santo e depois falhar, absolutamente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Isso pode ser, vem, ela falhou, e como disse, vem, ela teria entrado bem, ela teria entrado sem todas essas coisas, vem, mas vem, ela falhou em atender, dizendo o que estava mais adiante. Quantas vezes ele tem falado, não vão ter desculpas no dia do juízo, porque se cumpre a palavra do irmão Branham, da página 358, do livro dos selos, em espanhol, onde ele disse, livro dos selos, em espanhol, página 358, 359, ou 300, vamos ver 369, abaixo diz, agora observemos o versículo do Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente.
esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes zombaram. Vejam, aí estão as pessoas que zombaram nesse tempo, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Mas lembrem que a palavra encarnada, no cumprimento da visão da capa e cumprimento desta terceira parte, da terceira etapa, da terceira parte do sétimo selo, ele está distribuindo misericórdia através desses ministérios, mas vai chegar um momento onde essa advertência vai terminar. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, ou seja, dos ministérios de Moisés e Elias, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que os aguardava. Por que o conheciam? Porque este dia de hoje, sexta, 12 de abril deste ano de 2024, eu vou repetir a mesma coisa e vai ser dada a mesma advertência. Ou seja, cada vez tem mais e mais condenação através do que está se advertindo, do que está falando. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido isso tudo. Eles tinham estado em cultos como este, vem? E tinham ouvido todas estas coisas. Não estão ouvindo agora tudo isso que estamos falando agora? Mas, e aí? Burlam, zombam e dizem: eu posso fazer isso e não vai acontecer nada comigo. Lembrem, sempre vem primeiro a advertência. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Ou seja, Deus está dizendo através do ensinamento sobre Carpa o que iriam receber mais adiante se não se chega e caminha por este caminho na forma que tem que caminhar, o qual aconteceu ali. Ela falhou. Aquela mulher falhou em atender, e ali ele tinha dito, estava dizendo o que estava mal mais adiante, dizendo que estava mais adiante, ou seja, que ele não podia caminhar por este caminho estreito dessa maneira, desta forma, mas tinham rejeitado. Aí está a consequência por ter rejeitado, por ter zombado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, veio. E onde está a misericórdia? Diz em Elias e Moisés: o que recebe a sua mensagem recebe misericórdia. Por isso agora falamos deste filho pródigo. Não importa como a pessoa chegue ali, Deus lhe dará esse corpo eterno e glorificado, esta nova vestimenta, banhado completo dos pés à cabeça. Coloca o perfume do Espírito Santo e vista com vestimentas, com a vestimenta do corpo eterno. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Agora vejam, tudo isso é o que o irmão Branham e também o nosso irmão William nos falava e dizia que toda a mensagem do nosso irmão Branham, como precursor da segunda vinda do Senhor, está vigente das coisas que ele falou ali, referente a como um cristão deve se conduzir, e tudo que ele falou com respeito à precursão da segunda vinda do Senhor, trazida pela mensagem que Deus o deu. Tudo o que ele falou, ele disse: esquadrinhe as mensagens do irmão Branham para que não passe despercebido o cumprimento do sétimo selo da vinda do Senhor.
Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, na mensagem de Gabriel aparecendo na encruzilhada do tempo, e quando uma filha de Deus se cuida aqui na terra e mantém o seu cabelo longo e não esteja usando as pinturas e coisas assim que se usam aqui na terra, pois está se refletindo o que há na sexta dimensão, está refletindo o que o corpo teofânico da sexta dimensão tem na sexta dimensão. Vejam, para que assim, esta citação que lemos da página 6 do livro de citações, onde ele nos falou ali dessa igreja, quando diz: Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. Vejam, por quê? Porque estamos no lugar santíssimo e a glória do Shekinah, a glória do lugar santíssimo, a quem vai atingir? Atingir onde? Em casa. Em que lugar? No lugar santíssimo do templo espiritual, o qual é a sua igreja, as pedras vivas que correspondem a esse lugar. Diz: Deus vai ungir a igreja com o poder de Deus. Aí está a glória de Deus, o Shekinah, a glória do Shekinah no lugar santíssimo. Nos coloquemos de pé e deixamos nesse tema a glória do Shekinah no lugar santíssimo ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.